amor trazes à terra, consolando tantos corações, combates a dor, a fome, a guerra, devolves a fé a multidões. Tu és do porvir a esperança, a bonança depois da procela, livre espírita e segurança de que nossa vida pode ser mais bela. Tu possuis a missão divinal de semear a luz contra as trevas do mal. Páginas de amor trazes à terra, consolando tantos corações, combates a dor, a fome, a guerra, devolves a fé a multidões. Tu és do porvir a esperança, a bonança depois da procela, livre espírita e segurança de que nossa vida pode ser mais bela. Tu possuis a missão divinal de semear a luz contra as trevas do mal. Tu possuis a missão divinal de semear a luz contra as trevas do mal. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, muito boa noite. Boa noite. A todos eu formulo votos de paz e bem, pedindo a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, possam nos abençoar e se manter entre nós. É sempre uma alegria quando eu retorno a essa casa, ao núcleo espírita Chico Xavier, revendo pessoas tão queridas, sendo antecedido por um companheiro que faz uma prece com tanta emoção, por uma dupla que canta e fala aos nossos corações. Eu gostaria de, nesta noite, não atrapalhar, porque quando a gente chega numa casa espírita, principalmente na condição de morador, se a gente não atrapalhar, a gente já ganhou, porque os benfeitores espirituais aqui já se encontram, o ambiente está harmonizado, então a nossa função é sintonizar com o alto, escutar e poder falar para vocês aquilo que os benfeitores desejam que nós possamos ouvir nessa tarde e noite de hoje. Eu me sinto sempre muito feliz quando posso rememorar Francisco Cândido Xavier, que dá nome a esta casa, porque poucos de nós sabemos da grandiosidade dessa vida. Uma vida dedicada ao bem, uma vida dedicada à caridade, uma vida dedicada aos livros, uma vida dedicada ao ser humano. Quando pensamos então no mês de abril, é o mês em que comemoramos uma vez mais o nascimento longínquo de Francisco Cândido Xavier. Francisco de Paula Cândido Xavier. Para nós, o sempre Chico Xavier, que em 2 de abril, ou seja, passou agora 2 de abril, completaria mais um aniversário. Ele já desencarnou, mas permanece vivo nos nossos corações, nos nossos sentimentos e através dos seus livros, nos mostrando os caminhos que nos conduzem até Jesus. Mas o mês de abril também é um mês muito especial, porque quando falamos no dia 11 de abril, nós nos recordamos da desencarnação de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E também no dia 18 de abril nós comemoramos a primeira edição do Livro dos Espíritos. O que não falta então são comemorações neste mês de abril. Eu citei 3, mas existem várias outras. Provavelmente até alguém que está aniversariando. Mas na noite de hoje nós vamos nos focar nos 19 anos, 14 anos dessa casa, e falar da proposta a qual nós estamos imbuídos, que é essa obra aqui, Paulo e Estevão. Para mim, a obra magna da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Dona Ivone do Amaral Pereira, uma
uma notável médium que laborava aqui no Rio de Janeiro, médium de romances notáveis, entre eles Memórias de um Suicida. Ela costumava dizer que nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos de maiores aflições, nos momentos em que as lágrimas teimavam em enrolar, era a obra Paulo Estevão, do benfeitor Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que eu recorria. Porque quando eu me dava conta da vida dos primeiros cristãos, dos mártires do Evangelho, quando eu lia sobre a vida de Paulo, de Abigail, de Estevão, de Ananias, de Simão Pedro, de Tiago Menor, parecia que os meus problemas ficavam menores, parecia que eu me conectava de uma forma mais perene com Jesus, o amigo de todas as horas. Então a primeira recomendação que eu quero deixar para vocês é essa: leiam Paulo e Estevão. Eu tenho certeza que todos aqui já leram. Leiam de novo. Leiam uma terceira vez. Leiam uma quarta vez. Estudem essa obra, porque cada palavra do benfeitor Emmanuel, trazendo os registros históricos daqueles primeiros cristãos, trazem uma verdadeira enciclopédia de ensinamentos para cada um de nós. Essa obra, então, ela precisa ser estudada, reverenciada. E para nós espíritas, como é bom dizer para Emmanuel, para Chico Xavier, muito obrigado. Muito obrigado, Chico, pela sua vida, pela sua presença entre nós. Muito obrigado, como disse o Márcio, por mais de 400 livros que pelas suas mãos, Chico chamava os livros de filhos. Nós ganhamos. Muito obrigado por essa obra magna que é o livro Paulo e Estevão. Eu quero trabalhar de uma forma poética com esta obra, chamando cada um de vocês a refletir sobre o conteúdo dessa obra. Sobre o que trata essa obra? Bom, nós sabemos que fala de Paulo, fala de Estevão, mas eu quero trabalhar com um personagem especial, o personagem Paulo. E pegando essa vida num sobrevoo, eu quero que vocês imaginem que a vida de Paulo, assim como a vida de todos nós, ela é permeada pelas mais variadas estações. Pensem cada um de vocês nas vossas vidas, aqui agora, nesse instante. Se nós não passamos, tal qual os anos, pelas estações. Se na nossa vida nós não temos uma primavera, nós não temos um verão, nós não temos um outono, um inverno, para depois retornar à primavera novamente. Conseguem perceber dessa forma? Assim foi a vida do jovem Saulo. Um jovem que se alimentava de tradições, porque ele era vinculado a 3 povos, a 3 propostas da época, porque era vinculado aos romanos. Ele tinha vinculação, tinha descendência, tinha vinculação com Roma, que queria dizer a lei. Mas ele também tinha vinculação com a cultura grega, que representava naquela época o conhecimento. E igualmente ele tinha vinculação com a cultura hebraica. Pertencia à tribo de Benjamim. E a cultura hebraica na vida dele representava a religião. Ou seja, por ser romano vinculado às leis, por ser vinculado à cultura grega, vinculado ao conhecimento, mas por ser hebreu da tribo de Benjamim, ele era essencialmente religioso. Filho de Isaque, irmão de Dalila, tinha como mestre um dos grandes sacerdotes do povo hebreu, que o estava preparando para no futuro ser igualmente um dos sacerdotes do Sinédrio. Refiro-me a Gamaliel.
E Gamaliel, que era um dos homens, o Sinédrio era à época um tribunal composto de 72 sacerdotes. E esse tribunal falava das leis, da legislação e do poder executivo. Hoje nós temos 3 poderes. O Sinédrio, naquela época, representava os 3: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Paulo, então, era um jovem talhado para pertencer ao mais alto tribunal da época. Um jovem culto, um jovem com pompa, com circunstância, com autoridade, com conhecimento. Mas a vida roda, gira as estações, como giram as estações na vida de cada um de nós. Quando pensamos nas nossas existências, faz-se sempre a primavera, sempre os dias são floridos, sempre temos uma grande bênção que representa as coisas boas acontecendo para nós, ou temos os momentos de testes, os momentos de dificuldade, como as próprias estações do ano, elas se movimentam. Da primavera, nós partimos para o verão. E o que representa o verão? Aqui em Niterói representa um período de praia, de calor. Representa o período onde as pessoas estão mais pensando nas diversões. Mas o verão, naquela época, tinha a proposta do ardor, porque Paulo, no verão da sua vida, ele se apaixona por uma jovem chamada Abigail, também judia, filha de Yoshedebe, irmã de Jeziel. Ambos da tribo de Issacar, porque ser judeu, você precisa pertencer a uma das 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó. E ele se enamora. Ou seja, a sua vida caminhava para um grande êxito, porque além de pertencer ao Sinédrio, ele se casaria, teria filhos e encontrava a noiva amada, a mulher que completaria os seus dias. E ele começa a visitá-la. Já não estava mais em Tarso, já estava em Jerusalém. E numa casinha singela entre Jerusalém e Jope, ele começa a fazer visitas a Abigail. Verdadeiros idílios poéticos, onde faz juras de amor, recebe juras de amor, planejam a família. Qual de nós não tem esse sonho? Qual de nós já não se enamorou, já não se apaixonou, já não fez planos para o futuro? Mas percebam, estamos no verão, quando as paixões abrasam, esquentam, e Paulo era, me permitam o termo, esquentado por natureza, porque veio a expressão do amor romântico, e no verão da sua vida veio igualmente a expressão do amor por Moisés. Porque como judeu ele deveria defender a Torá. A Torá era a lei, precisava ser defendida, afinal de contas ele estava a serviço de Yahvé, Jeová, que havia tirado um povo do cativeiro no Egito, trazido para a Terra Santa e comandado aquele povo nas lutas mais íngremes da existência. Defender a Torá, então, era preciso aqueles 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Mas, em Jerusalém, apresentava-se uma grande ameaça. Pouco tempo atrás havia desencarnado um homem, Galileu. Barbas compridas, cabelos partidos ao meio, a Nazarena. E se perguntava o que de bom pode vir da Galileia, o que de bom pode vir de pescadores humildes. E o povo falava, lembrava de um certo Yeshua, Jesus de Nazaré, que havia morrido numa cruz. E ele se perguntava, mas isso é uma loucura. Como podem seguir a um filho de um carpinteiro morto
numa cruz. E ele descobre que havia uma comunidade intitulada Homens do Caminho, numa casa entre Jerusalém e Jope, que seguiam com a proposta de servir Jesus. E naquela casa se encontrava Pedro, Tiago menor, João o evangelista e um certo Gesiel. Gesiel, que havia sido preso nas galeras e agora se encontrava na casa do caminho com um outro nome, o nome de Estevão. E indo defender a Torá naquela casa do caminho, ele escuta uma pregação do tal Estevão. Estevão, que era um judeu, agora um cristão, começa a falar de tradições, mas também de profecias, porque se Paulo era um jovem que se alimentava de tradições, Gesiel, Estevão, era um jovem que se alimentava de profecias. E ele falava das profecias de Isaías, do Messias que haveria de vir, que esse Messias morreria num madeiro e seria a glória para todos nós. E ouvindo aquelas palavras, Saulo, porque o nome dele ainda era Saulo, acha aquilo um deboche, acha aquilo um verdadeiro assinte e começa a perseguir os homens do caminho. Lembre-se, nós estamos no verão, no período das paixões mais inclementes. Ele consegue, junto ao sinédrio, que os homens do caminho fossem perseguidos, mas que um deveria morrer para que aquela erva daninha, como dizia Saulo, não medrasse, não espalhasse. Ele consegue então, junto aos seus, que o tal Estevão deveria morrer. Numa tarde, na praça de Jerusalém, e a morte das mais infamantes, uma morte a pedradas. Observem, é levada a efeito a execução de Estevão. Só não se dava conta Paulo que Estevão era o irmão da sua amada Abigail. E que naquele instante ela presencia todo o holocausto. Porque de Gesiel, como ela conhecia, na casa do caminho ele ganha outro nome, Estevão, um nome vindo do grego para que ele não fosse conhecido. E vendo ele ser morto, Estevão ainda diz: minha irmã, não culpabilize Paulo, porque ele segue a Moisés o dia que ele seguir a Jesus. Ele usará do mesmo ardor, da mesma força, e levará o Evangelho como sendo a bússola dos seus passos. Olha o perdão. Olha o homem que começava a renovar-se, mas naquele momento ainda era um homem inflexível, porque ele rompe com Abigail, que vem a desencarnar pouco tempo depois, e fica sabendo que também Abigail havia se tornado cristã, por intermédio de um velhinho chamado Ananias. E ele, que já havia matado Estevão, determinado a sua morte a pedradas, ele consegue, junto ao sinédrio, a proposta de seguir Ananias, onde quer que ele se encontrasse. E como Ananias estava indo para Damasco, ele faz uma pequena excursão, ele e mais 2 homens, e começam na estrada para Damasco uma perseguição. E aqui nós já não estamos mais na primavera. Reconhecem a primavera nos nossos dias? Quando tudo está belo, quando nós fazemos os mais variados sonhos. Um dia eu vou me casar, um dia eu vou ter o meu salário, o meu dinheiro, a minha projeção na humanidade. Quando tudo parece estar da melhor forma possível, depois vem o verão, porque a gente se casa, a gente se abrasa, a gente começa
a ser tocado pelas paixões da vida. Mas o que veio logo após o verão, gente? O outono. E o que é o outono? A época em que as folhas caem. A época em que olhamos para a natureza e tudo toma um sentido lúgubre. O céu fica mais cinza, mais amarelo. Parece que as coisas começam a não ficar tão bem, porque é o período das meditações, das reflexões mais sinceras sobre a nossa vida, sobre a proposta de ressignificar os nossos passos. Assim foi na vida de Saulo. Porque tomando ele de cavalo ou camelo, gente, é mais apropriado que naquela época ele tomasse de camelos. E naquela estrada para Damasco, um sol escaldante, ele tinha um grande propósito: eu hei de encontrar Ananias e vou matá-lo. Mas ele depara-se com um homem, com uma visão que somente ele enxerga. E quem era esse homem? Jesus. E ele cai do cavalo, ou cai do camelo. Era o outono, época em que as folhas caem, época em que nós cairemos do cavalo, porque nós queremos tudo, queremos muito, queremos ter o controle da nossa vida, mas nós não temos. Nós estamos no mundo por um processo de aprendizado. Nós estamos no mundo para dar conta de determinados compromissos que não são estabelecidos por nós, mas são estabelecidos por Deus. Ele cai do cavalo e, olhando, pergunta: quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Não recalcitre contra os aguilhões. Eu sempre me perguntei, Márcio, o que eram os aguilhões? Agora é para acordar todo mundo, hein? O que são aguilhões, meus amigos? São as coisas ruins, as coisas tristes, os sacrifícios. Aguilhões. Às vezes eu vou colocar a mão numa planta e o dedo espeta no espinho. O aguilhão é uma lembrança, é algo que me espeta, é algo que me cutuca para que eu pare e reflita. Será que eu devo fazer desse jeito? O aguilhão é quando a criança, ainda pequena, o pai diz assim: meu filho, não bote o dedo na tomada. O que a criança faz? Meu filho, já te disse, não bota o dedo na tomada. O que a criança faz? Vai lá e bota o dedo. O aguilhão é o choque. A criança toma o choque, mas fica com birra do pai. Daí a 30 anos, papai, como eu precisava ter te ouvido. Porque criança é assim, Márcio. Até os 7 anos, você, o pai, é o grande ídolo. Dos 7 aos 14, de ídolo, você passa aquele que ela não quer nem andar próximo, porque ela tem vergonha de você. E diz assim: papai, está chegando o meu colégio. Dá para você me deixar um quarteirão antes? Por quê, minha filha? É porque eu não quero ninguém vendo você chegar comigo. Tá com vergonha do papai? Não, papai. É porque ninguém chega no colégio com o papai. Quando o filho faz 50, e a gente ainda chama de meu bebê, porque a mãe sempre chama o filho de meu bebê. O filho diz assim: eu devia ter te ouvido. Eu devia ter seguido conforme você me ensinou. Aguilhão, lembram-se do filho pródigo? O que aconteceu com o filho pródigo? Pai, dá-me a tua parte na herança. Quero ir para onde apontar o meu nariz. Quero gastar o dinheiro conforme as minhas necessidades. E ele vai. Veio uma grande adversidade no país para o qual ele foi, e ele passa a estar numa pocilga, junto com os porcos. Tem que controlar o horário, tá, gente? Porque se deixar eu falo até amanhã.
Num determinado momento ele se dá conta que ele estava comendo alfarrobas, comida de porco, porque a Bíblia escreve bonito. Vagem se dava para porco, isso é alfarroba. A alfarroba é o aguilhão. Na casa do meu pai não faltava nada, e aqui eu estou comendo comida de porco. Eu hei de voltar e dizer ao meu pai: pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E o que o pai faz? Mata o novilho, traz sandália e coloca anel no dedo, porque esse meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Não recalcitre contra os aguilhões. Se observou, Gesiel era judeu. Foi convertido pelo poder do Evangelho. Porque quem lê esse livro, observa que logo na primeira parte, Gesiel diz a Simão Pedro, após ler as anotações de Levi: acho que encontrei o grande tesouro da existência, o Evangelho. Outro aguilhão, a noiva amada, que ele dizia que ia amar para sempre, tornou-se cristã. Engraçado isso, né? Outro aguilhão, Ananias, que ele estava perseguindo, também era cristão. E agora ele estava vendo o próprio Cristo. Precisava um aguilhão maior do que esse? Paulo entendeu. E do chão ele perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer a Jesus todos os dias. Senhor, que queres que eu faça? O que Jesus respondeu, verdinho e listrado? Gente, as brincadeiras é para acordar todo mundo. Jesus respondeu assim: ame tanto quanto você puder. Foi essa a resposta? Quem já leu Paulo e Estevão sabe que não, poderia ser. Vai e pregue o Evangelho a todas as nações. Foi essa a resposta? Quem já leu Paulo e Estevão sabe que poderia ser, mas não foi. Perdoe Ananias, porque ele é um homem bom. Quem já leu Paulo e Estevão sabe que poderia ser, mas não foi essa a resposta. E qual foi a resposta? Entra na cidade, lá te será dito o que vai ser feito. Outono é assim, as mensagens são simbólicas. Quando as folhas de uma árvore caem, não é para a gente reclamar: Deus, por que está morrendo a árvore? É para a gente pensar: o que eu posso fazer novo? O que eu posso modificar, tal qual a árvore se modifica todos os anos? Onde eu posso estabelecer essa grande transformação chamada outono, que em inglês quer dizer fall, queda? Entra na cidade. Que cidade é essa, gente? Na época, a cidade era Damasco. E hoje, qual é a cidade? Letra A, Niterói. Letra B, Rio de Janeiro. Letra C, Itaperuna. Não. A cidade é a cidade da sua intimidade. Entra na cidade da sua intimidade e observa. Onde houver ódio, transforme em amor. Onde houver ofensa, transforme em perdão. Onde houver discórdia, transforme em união. Onde houver preguiça, transforme em trabalho no bem. Onde houver dificuldade, transforme na pessoa que se levanta e diz a Jesus: eu estou aqui, em todas as dificuldades, me deixa trabalhar. Olha que proposta. Paulo entrou na cidade, mas aconteceu algo com ele. Ele ficou cego. Escamas lhe impediam de enxergar. E isso tem um simbolismo. Será que os nossos olhos hoje estão com escamas? Porque tem muito vidente que não enxerga. Tem muito invidente que está enxergando melhor que todo mundo. Entenderam? Eu tenho companheiros deficientes visuais que enxergam muito melhor do que eu. E por quê? Porque enxergar não é ver apenas coisas materiais. Enxergar quer dizer registrar os meus deveres.
as minhas obrigações. Registrar que eu sou um espírito imortal, que eu tenho o compromisso de amar, que eu estou no mundo com a tarefa diária de ser cada dia a melhor expressão de mim mesmo. Se eu estou no mundo apenas para ver os prazeres, eu estou vendo sem ver. Isso na mitologia romana, no livro Odisseia. Odisseu enxergava, mas não via. Tanto que ele, quando quis enxergar, ele pediu: amarre-me no poste, para que eu não escute o canto das sereias. Está na mitologia, gente. Só que hoje nenhum de nós vai ser amarrado no poste, porque nós temos livre-arbítrio. A gente vai precisar ver, ouvir, conforme Jesus nos ensinou. Que vocês tenham olhos de ver, ouvidos de ouvir. Essa é a proposta. Porque Paulo tinha olhos que só os levavam às glórias do mundo. Ele só pensava em ser um sacerdote do Sinédrio. Um homem que mandava, precisou cair do camelo, ficou deficiente visual, entrou na cidade. E o que aconteceu na cidade? Foi para uma casa e Jesus foi falar com Ananias. Ele falou mais ou menos assim com Ananias: vá na casa tal, na rua tal, e lá você encontrará com Saulo. Senhor, deve ter algum engano. Você quer que eu me encontre com um cara que veio aqui para me matar? É isso mesmo? Olha a confiança de Ananias. Sim, ele é o vaso escolhido. Como assim o vaso escolhido? Ele mata os cristãos. Ananias, ele é o vaso escolhido. E Ananias vai até o encontro de Saulo, retira-lhe as escamas, e ele ainda não sabia o que ele tinha que fazer. E termina o outono. Porque depois do outono, o que vem, gente? Inverno. Inverno. Época do frio. Época dos cobertores. Época dos resfriados. Época das dificuldades. Época que a vida, quando a gente olha, no Brasil não, porque não faz frio, mas nos Estados Unidos, época da neve. Época em que Saulo deixaria de ser Saulo, um nome hebraico que quer dizer orgulhoso, e passaria a ser Paulo, que em latim quer dizer pequeno. Será que a proposta da nossa vida não é essa? Deixar de ser orgulhoso para nos tornarmos pequenos? Será que não é por isso que em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, não está escrito: reconhece o verdadeiro espírita quando deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências. Olha que proposta. Mas chegou o inverno, porque agora ele precisava testemunhar a sua conversão. Porque falar é fácil. Pegar o microfone e vir aqui na frente, falar é fácil. A gente decora, a gente lê o livro 15 vezes, vem aqui na frente e fala decorado. Difícil é viver dentro de casa, com a esposa, com a filha, no ambiente de trabalho, com o patrão, com o funcionário, com a pessoa do meio da rua que a gente quer pegar pelo pescoço. Mas nós precisamos dar bom dia. Paulo agora precisava testemunhar. E ele começou a trabalhar logo em seguida. Foi para o deserto. 3 anos no deserto. Muitos, deve ter alguma coisa errada, porque o homem que vê Jesus vai ficar 3 anos no deserto, para quê? Exercício de interiorização. Eu só consigo trabalhar para fora quando eu me trabalho para dentro. Entendem isso? A boca fala do que o coração está cheio. Não adianta eu querer falar algo que não está no coração, porque uma hora vai haver um descompasso. Eu preciso então trabalhar primeiro os meus valores, para depois começar a viver esses valores.
E aí a gente se dá conta de como nós somos assodados, precipitados. Quando eu me formei em Direito com 22 anos, eu achava que eu era mais inteligente que o professor. Os jovens usualmente são assim. Hoje eu já estou com 44. Vou fazer agora em maio. Hoje eu tenho certeza que eu não sei absolutamente nada. Por quê? Porque a gente tem que ter ciência da nossa ignorância para poder aprender mais. Mas isso só os anos no deserto são capazes de nos dar. Por isso nós estamos num deserto chamado encarnação. Mas depois do deserto de Palmira, onde no oásis de Dan ele encontra com dois companheiros, Áquila e Prisca, e se dá conta que aqueles dois companheiros eram pessoas que ele mandava matar, mas não morreram. Eram ex-perseguidos que agora se tornam amigos. Ele resolve voltar para Jerusalém. Para começar a trabalhar? Não, porque ninguém aceitou ele do jeito que ele se colocava naquele momento. Ele foi renegado nas sinagogas. Ele foi renegado na própria casa do caminho. Voltou para Tarso. Para quê? Trabalhar como humilde tecelão. Imaginem, o homem que angariava ter um posto no sinédrio agora ia fazer tapetes. Ia trabalhar da forma mais singela possível. Fazendo uma ponte com outro livro, Nosso Lar, de André Luiz, um médico notável. O que ele foi fazer quando desencarnou e foi para o Nosso Lar? Trabalhar como médico? Foi varrer o chão. Varrer o chão, lavar os banheiros, ajudar as pessoas, porque todo trabalho é útil. E quando a gente se esforça no menor trabalho, quem é fiel no pouco, Deus confiará mais. Quando nós chegamos na casa espírita, usualmente a gente... Dá para eu fazer uma palestra, não? Não dá para eu trabalhar na reunião mediúnica e a gente pensa, mas fulano não quer dar uma mensagem, não quer varrer o centro, não quer ficar no trabalho da cozinha. É para a gente pensar, será que a gente quer o trabalho ou quer o aplauso? Quer os likes nas redes sociais? A vida de Paulo então nos mostra que depois de 3 anos no deserto de interiorização, ele passa 3 anos trabalhando como humilde tecelão. Ele vai na casa do pai dele, Isaac. Meu filho, olha o que você se tornou. Eu te preparei para ser um dos homens mais notáveis do mundo. Você hoje se me apresenta como um mendigo. Quantos pais querem que os filhos sejam médicos, mas às vezes o filho não quer ser médico? Quantos pais desejam que os filhos sejam desembargadores, mas às vezes o filho não quer ser desembargador? Quem estava na frente de Isaac era Paulo, que se vestia como um mendigo, um transeunte, alguém que tinha encontrado Jesus na estrada de Damasco. Ele resolve então ir para uma cadeia montanhosa ali perto de Tarso, chamada Tauro. E aí ele sobe ao 3º céu. Está no livro dos Atos dos Apóstolos. 3º céu quer dizer ele se desdobra. E quem que ele encontra? Gesiel, ou Estevão e Abigail. E aquelas 4 palavras que a gente nunca deve esquecer. Saulo, Saulo, ama aqueles que te ofendem. Ama aqueles que te perseguem. Saulo, Saulo, trabalha sem cessar. Trabalha sem perguntar até quando. Saulo, Saulo, espera. Hoje ninguém quer esperar mais nada. A gente não espera nem lanche no McDonald's. Porque se demorar 5 minutos a gente reclama. O que a gente espera hoje? A minha filha não consegue esperar aqueles 5 segundos. Sabe os vídeos do YouTube? Quando vem a propaganda, são 5 segundos. Ela já fica com o dedinho assim, papai, tá demorando, hein? Até chegar no perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. E no inverno da sua vida, ele começa a trabalhar. Trabalha
visitando as igrejas, visitando as localidades e fundando igrejas. Igreja, meus amigos, não é um templo de pedra. Igreja é uma palavra em grego que quer dizer comunidade. Então ele ia para determinados lugares, Éfeso, por exemplo, fundava uma igreja. Ele ia para outro lugar, Colossos, fundava uma igreja, uma comunidade. Tessalônica, fundava uma igreja. E depois, ali por volta dos anos 51 e 52, quando estava na igreja de Corinto, ele se dá conta: eu não consigo mais ir para todos os lugares. Como é que eu vou viajar? De camelo? Não tinha avião na época. Não tinha transatlânticos na época. Quando ele estava praticamente chorando, e isso é narrado aqui no capítulo 7 dessa obra, as epístolas. Epístolas são cartas. Jesus se aproxima dele e lhe diz: o que se passa contigo, meu filho? Eu já não consigo mais ir a todos os lugares. Eu queria viajar para falar de ti para as pessoas. E Jesus diz para ele: para falar do evangelho, dispensável é a presença daquele que fala. O importante é que o seu verbo seja iluminado. Conseguiram entender? O orador não é o importante. O que é importante é a mensagem. O médium não é importante. O que é importante é a comunicação. Se você, Paulo, quer levar o evangelho, você é o que menos importa. A partir de hoje você pode escrever: então eu não preciso ir nos lugares, eu posso escrever. Sim, e você vai escrever. Estevão estará ao seu lado. Percebam, aquele que ele havia matado agora se justapõe a ele para escrever junto. E essas cartas serão cartas que eu estarei convosco. Então as 14 cartas de Paulo que nós conhecemos não são cartas apenas de Paulo. São cartas de Jesus. Já se deram conta disso? Porque Jesus inspira, Estevão auxilia, Paulo, Erasto, Tito, Timóteo, Silas eram os médiuns. Quando abrimos as 14 epístolas de Paulo, nós estamos lendo epístolas do próprio Cristo. Onde ele ia, vocês acham que ele era bem aceito? Não. Porque no inverno vêm as provações mais duras. Ele era recebido a pedradas, a açoites, ele era preso. Até mesmo o barco, onde na última viagem para Roma, naufragou, ali perto de Malta, porque o valor do trabalho dele estava no sacrifício. Tudo isso está narrado nessa obra. E eu poderia ficar o resto da semana falando de vários detalhes, vários encontros, várias propostas, mas eu quero, já indo para os nossos finalmente, porque, Márcio, eu vou descontar aqui a cantoria aqui dos nossos amigos. Vocês deixam? Mais uns 5 minutinhos a gente termina. Quando ele estava ali em Éfeso, e os cidadãos daquela localidade adoravam a deusa Diana, a Diana de Éfeso, ele encontra-se com João, o evangelista. E João pergunta: vais escrever um evangelho? Eu até quero, mas eu acho que a vida não me reserva isso. Eu acho que eu vou recolher todas as lições que me forem possíveis e passar essas anotações para outra pessoa, como de fato foi feito, porque Lucas posteriormente escreve o Evangelho de Lucas pelas anotações do próprio Paulo. A função de Paulo era viajar, abrir igrejas, escrever epístolas e estar onde quer que se encontrasse a serviço do Cristo. E eis que João diz para ele: és feliz, Paulo? E ele responde: não, nasci para uma luta sem tréguas.
que há de permanecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, fracassei criminosamente. Nada obstante, com um desejo sincero de servir a Deus. Desde muito novo, eu quis construir um lar, sem sucesso. Tornei-me odiado por todos, até que a misericórdia divina se compadeceu de mim no caminho de Damasco. Abriu-se um abismo entre o Saulo que eu era e o Paulo que eu me tornaria. Fiquei 3 anos no deserto, outros 3 anos como tecelão. Comecei a viajar. Partindo de Antioquia junto com Barnabé, não tive uma única localidade de onde sair, senão por pedradas, por chicotes, por naufrágios, por picadas de cobra. Mas João, Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior pela comunhão constante com o seu amor. Despede-se Paulo de João Evangelista. Vai para Jerusalém a pedido de Tiago Menor. Ali começam as suas sevícias, as suas perseguições, porque ele é preso, condenado, apela para Roma, vai para Roma. E por volta ali do ano 66 da era cristã, quando era imperador sanguinário Nero, que em 16 de julho de 64 mandou tocar fogo em Roma e colocar a culpa dos cristãos, ele odiava todos aqueles que se colocavam em nome de Jesus. Nero determina por intermédio de Tigelino, o seu preposto, que Saulo fosse morto. Ele seria decepado, haveria decepado a sua cabeça. E por volta ali do ano 66, a pena capital seria cumprida. Quando Tigelino suspende a espada, Paulo já com a cabeça ali, onde ela seria cortada, ele percebe que a mão do algoz treme. E ele diz: cumpra-se com o teu dever. Eu já cumpri com o meu. Tu estás a serviço da ordenação mundana. Eu estou a serviço de Jesus, o Mestre amado. Você terá séculos para se dar conta que não é estando a serviço do mundo que encontrarás a paz. Cumpra com o teu dever. E o preposto de Tigelino corta a cabeça de Paulo. Ele mais uma vez fica cego. Depara-se com Ananias, que vem lhe tirar as escamas. Retorna a primavera. Observe: primavera, verão, outono, inverno. A nossa vida tem as 4 estações. E talvez quando a gente desencarna, nós retornamos à grande primavera. Porque desencarnar não é acabar, é se dar conta de que primavera é nascer de novo no grande palco da imortalidade. Na grande proposta de seguir no trabalho do bem, no grande reencontro com aqueles que nos precederam, e no caso de Paulo, no grande reencontro com Jesus, porque ele se depara com Abigail, se depara com Estevão e se depara com Jesus, e lhe diz: eis a eterna primavera por vindoura, porque é do meu desejo que no reino de Deus verdugos, algozes e vítimas sejam todos unidos em nome do amor. Termina a obra Paulo e Estevão, que eu deixo como recomendação para vocês. E na noite de hoje, em que a gente venera Francisco Cândido Xavier, eu quero lhes agradecer pela paciência, pelo tempo que nós estivemos juntos e honrando 14, agora eu falei certo, os 14 anos desta casa. Eu termino com um texto de Paulo na Epístola aos Coríntios. 1 Coríntios, versículos 1 a 13, quando ele diz assim: ainda que eu falasse a língua de todos os homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine.
Ainda que eu tivesse o dom de profecias, que penetrasse todos os mistérios, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada serei. Ainda que eu entregasse todos os meus bens para alimentar os pobres, e desse o meu próprio corpo para ser queimado, sem caridade, tudo isso de nada me valeria. Porque a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos próprios interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Ainda hoje, pois, permanecem essas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior de todas é a caridade. Que nós recebamos a caridade de estar numa casa espírita e retribuamos a essa casa espírita, a Paulo, a Abigail, a Ananias e a Francisco Cândido Xavier, o nosso preito de gratidão por tudo que eles nos deram. E Jesus receba o nosso amor e o nosso desejo de seguir em frente, servindo-te tanto quanto nos seja possível. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Flores, sol, calor, a primavera chegou, trazendo tanta alegria, minimizando a dor. Borboletas, brisa suave, luz na natureza, tanta beleza nos faz lembrar Jesus. Amai-vos uns aos outros, ensinou, fazendo bem, sem querer, a paz e o amor semeou. Fazendo bem, sem ter a quem, a paz e o amor semeou.